Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Também deixe seu like no vídeo, que se fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre também traga aquele lembrete, graças a Deus batemos o bilhete do canal. Espero ter ajudado com os palpites também, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 18 de novembro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui às nossas análises, vamos lá para a Eurocopa. 11 horas da manhã, temos a equipe da Armênia e o País de Gales. Vamos analisar aqui os jogos. A Armênia, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Já o País de Gales, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 3 confrontos das equipes em 2 jogos, foram ambas marcam. A Armênia jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Já o País de Gales, jogando fora de casa os últimos 5, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Armênia está na quarta colocação com 7 pontos, em 6 jogos fez 8 gols e sofreu 9. Já o País de Gales está na segunda colocação com 10 pontos, em 6 jogos fez 8 gols, sofreu 8 também. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Nacional da 5ª Divisão, lá na Inglaterra. Meio-dia temos a equipe do Barnet e o Gattenscheid. Vamos analisar aqui os jogos. O Barnet, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Gattenscheid, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. A equipe do Barnet jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já o Gattenscheid, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Barnet está na segunda colocação, com 42 pontos. Em 19 jogos, fez 40 gols, sofreu 26. Já o Gattenscheid está aqui na sétima colocação, com 29 pontos. Em 18 jogos, fez 42 gols, sofreu 25. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Liga Nacional da Inglaterra. Meio-dia também, temos a equipe do Astley e a equipe do Altrincham. Vamos analisar aqui os jogos. O Astley, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou um jogo e perdeu 2. Já a equipe do Altrincham, nos últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Astley, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Altrincham, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Astley está aqui na 11ª colocação com 24 pontos. Em 19 jogos fez 28 gols, sofreu 32. Já a equipe do Altrincham está aqui na 5ª colocação com 32 pontos. Em 18 jogos fez 33 gols, sofreu 23. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Liga Nacional da Inglaterra. Meio-dia também temos a equipe do Solihull e a equipe do Maidenhead. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Solihull, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já o Maidenhead, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Solihull, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Maidenhead, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Solihull está aqui na 3ª colocação com 37 pontos. Em 19 jogos fez 29 gols e sofreu 20. Já a equipe do Maidenhead está aqui na 20ª colocação, beirando aqui o grupo de rebaixamento com 19 pontos. Em 19 jogos fez 19 gols, sofreu 29. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Solihull, o mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para a Copa da Liga, lá no Emirados Árabes Unidos. Meio-dia e meia, temos a equipe do Ittihad Kalba e o Al-Sharjah. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Ittihad, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Al-Sharjah, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Ittihad, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Al-Sharjah, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3 jogos. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Catar.
1h30 da tarde temos a equipe do Al Ahly Doha e o Al Akra. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Ahly Doha, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas um jogo. Já a equipe do Al Akra, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5, foram ambas marcam. O Al Ahly Doha, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Al Akra, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Al Ahly Doha está na segunda colocação com 7 pontos, em 4 jogos fez 10 gols e sofreu 4. Já a equipe do Al Akra está na quarta colocação com 6 pontos, em 4 jogos fez 6 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é que ambas as equipes marcam ou mais de 2 gols e meio na partida. Ainda aqui no Catar, 1h30 da tarde também, temos a equipe do Al-Salah e a equipe do Al Arabi. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Salah, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Al Arabi, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. A equipe do Salah, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Al Arabi, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Salah está aqui na primeira colocação com 10 pontos, em 4 jogos fez 13 gols e sofreu 4. Já a equipe do Al Arabi está na terceira colocação com 7 pontos, em 4 jogos fez 5 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida, mais de 2 gols e meio na partida, ou vitória da equipe do Salah. Voltando lá para a Eurocopa, 4h45 da tarde, temos a equipe de Israel e a Romênia. Vamos analisar aqui os jogos. Israel, os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe da Romênia, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. A equipe de Israel, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a Romênia, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. Israel está aqui na terceira colocação com 12 pontos, em 8 jogos fez 8 gols e sofreu 9. Já a Romênia está na segunda colocação com 16, em 8 jogos fez 13 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é mais de 1,5 gol, ou ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Eurocopa, 4h45 da tarde também, temos a equipe de Países Baixos e Irlanda. Vamos analisar aqui os jogos. O Países Baixos, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da Irlanda, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe de Países Baixos, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da Irlanda, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O País de Gales está na segunda colocação com 12 pontos, em 6 jogos fez 10 gols, sofreu 7. Já a Irlanda está na quarta colocação com 6 pontos, em 7 jogos fez 9 gols, sofreu 9 também. Minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou Países Baixos para marcar mais de 1,5 na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Liga Nacional da 5ª Divisão na Inglaterra, temos a equipe do Barnet e o Gattenshire. Coloquei a equipe do Gattenshire para marcar mais de 0,5 gol na partida. Ainda aqui na Inglaterra também, temos a equipe do Solihull e o Maidenhead. Coloquei o Solihull para marcar mais de 0,5 gol na partida também. Ainda aqui na Inglaterra, temos a equipe do Astley e a equipe do Altrincham. Coloquei mais de 1,5 na partida. Juntando essas 3 odds, deu cotação de 1,80. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, que se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!